uma nova mulher. Será que a nova mulher que a sociedade tanto pede, tanto desbrava, será que ela está conquistando a verdadeira liberdade ou uma verdadeira prisão? Vem conosco que você vai descobrir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do Vozes Maternas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade da mulher, de quanto que nós mulheres lutamos, né, para conquistar a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade de vida, onde a gente possa ter voz e vez. Mas até onde realmente isso impacta na nossa vida e o quanto isso nos aprisiona muitas vezes. Eu sou Ivete e estou aqui junto com a Cleide, né, Cleide, para mais um episódio. E eu sou a Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta, e nós duas juntos estamos aqui para mais um episódio do Vozes Materna. E sempre é da nossa família para a sua família. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu acho que é muito importante, algo que nós sempre lutamos muito, né? Eu que já estou na meia idade aí, eu vivi um pouco dos meus avós, né, que já partiram, vivi um pouco da fase de vida da minha mãe, e esse novo olhar, esse novo despertar para essa nova mulher. O que será que nós conquistamos? De verdade, de verdade, né? Será que nós trocamos papéis? Será que está certo? Será que está errado? Já curta. Se você gosta disso, encaminhe para outras pessoas, nos siga. Deixa o seu like aqui, que para nós é muito importante saber disso também, que está fazendo sentido o que nós estamos trazendo para você. Não custa nada, aperta o dedinho aí que vai ser maravilhoso. Então é isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, antigamente, né? Voltando, né, para os nossos avós, nossos pais, nossas mães, elas não tinham voz e vez. Então, muitas vezes elas eram totalmente submissas, né, ao marido. E muitas vezes elas não tinham dinheiro, então muitas vezes elas suportavam um casamento por necessidade. Sim. E hoje a gente não precisa mais fazer isso. E a gente vê muito essa superficialidade também nos relacionamentos. É como se, a partir do momento que eu não dependo, né? Eu não dependo financeiramente do meu marido, mas assim, eu quero construir a minha vida com ele. Eu não quero construir uma vida solitária, uma vida sozinha. Mas até que ponto realmente a gente, né, se a gente parar para refletir, a gente se aprisiona com tantas coisas, porque agora a gente até pode ter o nosso dinheiro, mas a nossa sobrecarga é maior ainda, porque se elas não tinham condições financeiras e se obrigavam a manter num relacionamento, num casamento, muitas vezes, nós hoje temos o nosso dinheiro, a gente não precisa. Porém, a gente não deixou de ter que fazer todas aquelas funções maternas, porque elas trabalhavam de casa, elas tinham que dar conta da casa, dos filhos, claro. Hoje nós temos menos filhos, é muito menos trabalho também. Mas não quer dizer que a gente não tenha que dar conta da casa, da roupa, da comida. Dos afazeres, de ser mulher. Não podemos esquecer que nesse meio do caminho nós precisamos, se nós queremos manter um casamento, nós precisamos ser mulher, ser esposa, ser amante. Precisamos ser tudo isso. Amante do nosso marido, diga-se de passagem, lógico, por favor, né? Não vamos atropelar e botar caraminholas aí na cabeça de quem não precisa. Amante dos nossos maridos. Então eu vou enfatizar um pouquinho mais sobre isso. Porque assim, manter um casamento... Eu sou 32, 33, eu já me perdi as contas de tantos anos que eu sou casada. Eu não acredito. O seu marido que não nos ouça. Mas ele também não sabe. Olha, depois de tantos anos juntos, a gente acaba perdendo a contagem. Mas graças a Deus, eu acredito que isso deve ser por um lado bom.
Porque se fosse ruim, tu ia lembrar data, minutos e segundos. Então, tendo esse lado, para manter um casamento, ter um casamento sólido, de vez em quando tu precisa ser amante do teu marido. Me desculpe, mas tu precisa. Não, um casamento não vai ser constituído de papai e mamãe. Me desculpe, mas não vai. Né? Então, às vezes, tu precisa te abrir também. Exatamente. E talvez seja essa liberdade, talvez seja uma dessas liberdades que nós conquistamos. Vamos botar um ponto positivo aqui. Exatamente. Porque antigamente, meu Deus, meus avós não falavam disso de maneira nenhuma. Isso era um tabu vigiado e fechado. Exatamente. A minha mãe nunca tocou no assunto disso comigo. Nunca. Nunca. Então eu digo assim, ó, o meu pai tinha uma palavra que eu tenho pavor dela. Juízo. Eu parava e analisava. Mas o juízo do quê? Se eu não sabia nem o que era. Só depois que você foi descobrir o que ele queria dizer com isso, sim, né? Sim. Então, eu digo assim, eu acho que essa é uma liberdade que nós conquistamos, graças a Deus. Que nós hoje podemos falar abertamente. Eu acho que é a coisa tão natural, porque se nós estamos aqui é porque nós viemos de uma família. Exatamente. Nós viemos de algo que Deus nos construiu da nossa concepção, da onde nós fomos feitos. Então, é algo natural. Ainda tem os tabus, porque muitas pessoas levam para outros lados. Mas constituído perante família... É uma bênção. É uma bênção. E por que não falar, né? E por que não falar? Então, nós podemos falar abertamente disso também. Mas vamos voltar à nossa liberdade ou prisão. Então, temos uma liberdade. Ivete, bota uma prisão aí para nós. A minha pergunta é que eu quero trazer é sobre a nossa expectativa enquanto a gente se tornou essa mulher independente. É a expectativa que nós colocamos sobre a nossa vida e a expectativa que os outros colocam em cima da gente. Porque vamos parar para pensar. Se a gente quer ter a nossa liberdade, só que para a gente poder ter essa liberdade, a gente precisa fazer todas as outras coisas. Então, vai estar na expectativa de todo mundo que a mulher, ela precisa dar conta de tudo. Eu acho que aqui é um ponto que foi algo que nós mulheres, precisamos assumir a responsabilidade que nós trouxemos, que nós damos conta de tudo. Só que isso, eu acho que nos trouxe a famosa prisão. Porque veio junto com isso tudo o lado de, eu não preciso de homem para nada. Isso é uma crença. É uma Muito crença forte. que foi colocado. E nós precisamos de homem, sim. Eu preciso do meu marido. Até porque, senão a gente vai acabar, quando a gente se torna o homem, né, dentro de casa, a gente acha que a gente pode fazer tudo, a gente não precisa deles. O que acontece? Vai chegar um momento em que nós estamos fazendo tudo que era nosso. E mais o que era dele. Estamos trabalhando fora para ter o nosso dinheiro, estamos empreendendo, não importa o que você está fazendo, mas você está trazendo dinheiro para dentro de casa, seja num trabalho CLT, seja empreendendo, seja o que você estiver fazendo, ou fazendo bolo para vender, ou fazendo artesanato, não importa. Só que você está trabalhando, você está fazendo tudo que já era teu, porque isso, teoricamente, é responsabilidade da mulher, e ainda estamos fazendo muitas vezes o que seria do homem. Porque se a gente pede para ele, se ele não faz, não coloca um quadro na parede, o que a gente faz? Eu vou lá e faço, eu dou conta. Eu dou conta. Eu queria pegar um gatilho daqui que você trouxe, o fato de a gente pega e faz tudo. Né, essa sobrecarga. O que acontece quando nós elevamos e, eu dou conta? Você eleva a tua energia masculina lá em cima e a do teu marido automaticamente lá desce. Aí você vai ficar desproporcional. O casamento não vai funcionar. Porque homem, desde a época lá das cavernas, homem veio, a natureza dele é
ir à luta, é ir à caça. Isso não tira o nosso direito, o nosso dever de fazer as coisas, de ter o nosso dinheiro, de ter o nosso trabalho. Mas quando nós não temos a paciência de esperar, porque 90% dos homens são mais lentos no raciocínio. E com essa lentidão, nós, como temos o raciocínio muito rápido... A gente enxerga, tem vezes que eu falo assim, parece que a gente tem olhos aqui, né? Sim. Porque tu tá, cara, assim, ó, tu vê tudo. A gente vê tudo, e às vezes eles estão do lado e não vejo nada. Então, vamos cuidar para equilibrar as nossas energias. Respire fundo 2, 3 vezes. Amor, tem aquele quadro, vamos começando a dar gatilhos para ele. Às vezes enche, a gente sabe que nós mulheres enche, mas é com isso que você vai dando essa liberdade e vai baixando a energia masculina sua, para aumentar a feminina, e aí você te torna a mulher a amante. Isso. Que eles tanto precisam e que nós temos que ser também. E é comprovado cientificamente que quando nós temos a nossa energia masculina muito ativa, o homem perde o desejo por essa mulher. Uau! Então, ou seja... Vamos analisar aonde nós estamos pecando, aonde nós estamos colocando. Às vezes a nossa liberdade, mais uma vez, pode ser a nossa prisão. A prisão de perder um casamento, perder um homem do nosso lado de verdade, porque a gente acaba tacando muito essa pressão, essa coisa que nós lutamos para conquistar e às vezes não é a nossa liberdade tão sonhada. Nossa, isso é bem forte, assim, porque às vezes pra gente acha que, né, a gente, e aí tu muitas vezes não entende porque muitas vezes uma mulher fodástica, aquela mulher poderosa, aquela mulher que dá, sabe? E aí acaba o casamento, ela não dá conta, e aí ninguém entende assim, nossa, mas esse homem não valoriza ela. Mas é porque ele acaba se sentindo desvalorizado, que ele não tem o espaço dele de colocar isso tudo. E quem olha de fora parece, nossa, a Mulher Maravilha. Mas será que é a Mulher Maravilha ou é a mulher exausta? Exatamente. Então, como que a gente está olhando isso? Eu gosto de trazer o fato que também o antigamente, né? Como que era a vida de antigamente, qual era a preocupação das nossas avós, das nossas mães. A preocupação das nossas mães, especialmente quem veio da roça, eu vim, você também veio, né? Exatamente. Era o quê? Era olhar, cuidar da planta, ver se nasceu mais um animal, tirar o leite. Era essas preocupações. Será que tem isso? Cuidar do alimento, plantar. Será que vai chover para a planta crescer? Era uma preocupação diferente. E isso acabava batendo no teto deles. Era uma preocupação e era até ali. Por quê? Especialmente porque o provedor era o homem. Sim, o provedor era o homem. E quando ele deixa de ser provedor, e aí eu não quero dizer que a mulher, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que aproveitar essa nossa época, né? Com certeza. E trazer isso pro lado positivo de que sim, a gente pode e deve. Né? Mas a gente precisa deixar que o homem seja o provedor. Não precisamos, cada vez que a gente vai em algum restaurante, que a gente vai em algum lugar, nós não precisamos, dividir a conta. Não, deixa, porque ele se sente bem, o homem ele gosta. E é importante para ele, para levantar o ego dele, quando ele consegue proporcionar coisas boas ou comprar coisas para a família. Quando ele dá conta de sustentar pelo menos o básico. Sim. Que a gente possa contribuir e não ser o alicerce. Sim. Olha, uma estratégia que eu acho que lá em casa a gente usa e talvez possa funcionar na sua casa. Eu tenho 2 empresas, a minha empresa de transporte escolar, eu tenho a minha empresa da mentoria. Cada uma tem que se pagar. Cada uma tem uma conta em um banco diferente. Cada uma tem que se pagar e se manter. E ele também é autônomo e trabalha por conta própria. Então, tem a conta dele também. O que acontece no final?
Cada empresa paga suas contas, cada empresa precisa ter um valor X para se manter, que a empresa precisa de caixa. Chegou no final, sobrou, vai tudo para outra conta. Aí quando vai pagar contas, que são as contas básicas de casa, água, luz, telefone, aluguel, quem tem, as contas, vamos sair para um restaurante, vamos sair para comer, vamos pedir, aonde que nós vamos pegar? Na conta lá, que é a conta de nós dois. Vocês acham que tem briga por pagar a conta? Não. Não tem! Nós vamos no restaurante, ele é o cavalheiro, ele é o provedor. Não importa se eu botei 1.000, ele botou 10. Ou se eu botei 10 e ele botou 1.000, não importa. Mas só o fato de ele estar fazendo isso Sim. naquele ambiente público Sim. já dá um... Sim, mas só que daí, Ivete, não tem mais essa coisa, o 1.000 é meu ou 10 é dele. Exatamente. Ou vice-versa, o 10 é meu, o 1.000 é dele, entende? Não tem mais isso. Até porque É nosso! é de vocês e vocês se uniram, vocês se tornaram um. É bíblico. É bíblico. E daí eu digo assim, o casamento ele acaba sendo uma nova empresa. E tem que ser. E tem que ser, ele é, porque se um dia essa empresa não der mais certo, vai ser feito o quê? 50-50. Então, pra que brigar tanto ali? Eu pago isso, eu pago aquilo. Gente, observe, analise e vê se vocês não conseguem colocar essa estratégia dentro da casa de vocês. Exatamente. Uma briga a menos. Uma discussão a menos. Sem necessidade. Né? Aí você vai começando a tirar a capa da Mulher Maravilha. Mas a Mulher Maravilha não é a mulher que vai deixar de fazer, deixar de brilhar, de ter o seu trabalho. Não, a Mulher Maravilha vai ser aquela mulher de sorrir. O leve, a capa é leve, flui. E você se liberta dessas prisões que nós mesmos lutamos. E chegamos num alvo que nós não estamos mais dando conta. É porque tá em desequilíbrio, tu não sabe mais, chegou aqui, tu não sabe se tu tá na liberdade ou se tu tá na prisão. Isso. E tu tem que trazer pra cá, né? Para que você sim tenha as tuas responsabilidades, tenha os teus, mas assim, que isso esteja em equilíbrio com a tua vida pessoal. E como homem também, vamos olhar para o lado, eu digo assim, o lado que, você que é homem, eu não vou fazer nada em casa. Não, homem que é homem não ajuda em casa, tu sabia? Não, ele não ajuda. De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma o homem ajuda em casa. Ele faz porque faz parte... Porque ele mora na mesma casa, então ele compartilha. Ele não ajuda. Ele não ajuda. Homem que é homem de verdade não ajuda em casa. Ele faz, ele chega, ele vê. É meu filho, é minha casa, é minha cama, é minha comida. Então eu preciso... É meu banheiro, é meu... Tudo ele precisa participar para que este ambiente fica minimamente... um espaço confortável. Confortável. E com isso nós conquistamos o quê? A nossa liberdade. A liberdade de divisão de afazeres. No total, em tudo. Exatamente. E aí eu queria trazer uma outra coisa que eu acho que a gente foi perdendo com esse aumento de tarefas. A mulher também... acaba por falta de tempo deixando Deus. E a gente sabe que este caminho dentro da família da mulher. E não é para você olhar, nossa, agora eu tenho mais um compromisso, mais uma responsabilidade. Mas é a mulher que trilha esse caminho de trazer a palavra para dentro da família. Eu acho que nós mulheres, nós temos esse papel. Esse papel eu vou dizer que ele é 90% ou talvez 100% nosso. Mas ele não é para ser uma sobrecarga. Porque Deus, ele nos deu isso. Ele fez a mulher para acolher. E isso já começa na concepção. Acolhimento. Mulher é útero. O útero faz o quê? Ele abraça o filho, ele acolhe. O homem dá, a mulher recebe. Exatamente. Então, começar a olhar para tudo isso, Deus nos deu isso. E isso
é bíblico. Em Provérbios eu não lembro certo o capítulo, mas tem o Provérbios que o homem que tem a mulher sábia dentro de uma casa, ele tem paz, ele tem tranquilidade. A mulher edifica o lar. Eu quero gravar, mas até se você colocar lá no Google Provérbios, o versículo da mulher sábia, ele vai te dar ele bem detalhado. Então isso é bíblico, é algo de Deus. Então tenha um momento, tenha um horário, tenha um cantinho para você se conectar com o seu Deus. Nós não estamos falando de religião, né, Ivete? Exatamente, é aquele momento em que você vai te conectar contigo e te conectar com Deus, entregar a tua vida, o teu dia e automaticamente a tua família. Isso talvez no começo é desafiador e eu posso falar assim por mim. A gente já falou num episódio que eu vejo a Cleide de uma forma, ela tem muita fé. Eu ainda estou engatinhando nesse processo, porque eu me perdi. Assim como muitas mulheres, eu me perdi no caminho. E quando eu passei a fazer esse resgate, é desafiador, é muito desafiador, porque de frente às tuas dificuldades do dia a dia, você olhar e você entender e tentar entender por que Deus está permitindo isso acontecer na tua vida e você realmente entregar para Deus, é muito desafiador. Eu vou te dizer que não é fácil, por vivência pessoal e por estar passando por esse processo, por estar me entregando. Você acaba fazendo outras escolhas, você acaba tendo momentos diferentes em família, porque você começa a agir diferente, só porque você parou um momento do teu dia e você orou e entregou para Deus. E trazendo isso, né, agradeço pelas palavras, Ivete. O meu Deus, ele sempre foi muito forte dentro de mim, mas quando tu passa por um grande desafio, ele te traz demonstrações fortes de que ele está contigo. E quando você diz, a gente se desvia dele, por mais que Deus é forte, mas o lado inimigo também é forte. Exatamente. Então, trazendo esse lado todo, olhando para isso, você precisa ser forte e persistente. E você só vai conseguir chegar ali de verdade quando você saber o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. Porque os caminhos são muito mais fáceis e muito mais atraentes, né? E aí você se perde, porque parece tão certo aquele caminho que te é apresentado, que você só vai até você quebrar a cara, né? Até você ter que voltar e olhar de volta assim, opa, eu deixei Deus no caminho e eu segui pelo caminho que não era. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente trazer para a mulher tentar fazer esse resgate e também trazer esse resgate da essência feminina, né? A mulher é o que a gente já falou antes, né? É tentar trazer esse equilíbrio entre a nossa essência feminina e o masculino, sabe? Para que a gente realmente possa seguir a nossa vida sendo a mulher maravilha, mas naquela sobrecarga leve. Largar as nossas prisões, né? Olhar, fazer um balanço geral. Convido você a fazer um balanço geral. O que você conseguiu conquistar, qual a positividade e qual o lado negativo. Que, além de tudo, nós temos nossos filhos, somos mães, precisamos tirar esse tempo para eles também. E o tempo que eu falo não é você precisar ficar o tempo integral com eles, mas quando você está um tempo de qualidade. Esse é o segredo para tudo na sua vida. Eu convido você a colocar que nós mulheres, nós somos multifunções. Vamos começar. Nós somos filhas,
Eu, para mim, primeiro, sou uma filha amada de Deus. Segundo, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, com todos os desafios que nós estamos vivendo quando eles são idosos. Depois eu sou esposa, depois eu sou mãe, depois eu sou avó, eu sou amiga, eu sou empreendedora de 2 empresas. Então, cada coisa a gente precisa colocar dentro de uma caixa. Sabe um monte de nicho? Vamos colocar um monte de nicho. E dentro de cada uma delas, mas sempre buscando em todas elas, colocar a espiritualidade, colocar o Deus. Se você colocar Deus em todas elas, com certeza, todas elas vão fluir. Segundo, procure o equilíbrio emocional. Em todas elas, você precisa ter o equilíbrio emocional, a gestão das suas emoções. Quando você consegue ter essa gestão das suas emoções, você vai conseguir também equilibrar todas elas. Seja muito feminina. A mulher é delicadeza, a mulher é amor, a mulher é acolhimento, a mulher é compaixão. Isso é o seu lado feminino. Trazer essa essência, resgatar isso que nós deixamos escorregar um pouquinho de ladeira abaixo. Então vamos olhar para isso. Separe, coloque tudo dentro de um nicho. Exatamente. E eu acho que é isso, né? Quando você cuidar da tua saúde física, da tua saúde mental e trazer esse equilíbrio. E aí eu queria te instigar agora. Como você enxerga hoje, ou qual que seria o futuro dessa mulher moderna? Vai depender das escolhas e decisões de cada uma delas. Não tem um futuro correto. Se eu escolher ser rígida, não me abrir para o novo, não, às vezes, dar um passinho para trás de tudo que você já fez, eu vou ter um futuro. Agora, se eu escolher me amar mais, em primeiro lugar, me amar mais, ser eu a primeira decisão, a primeira escolha de qualquer coisa. Mas meu filho, meu esposo, meu pai, minha mãe. Não. De novo, aquela velha história. Você está num avião na turbulência. Você precisa colocar as máscaras. Em quem você coloca primeiro? Adianta você, esbaforida, colocar a máscara no teu filho para ele se salvar? Não vai salvar nenhum. Não vai salvar nem, porque você não vai nem conseguir colocar mais nele. Então, primeiro, eu. E depois. Isso não é egoísmo. Não, isso é amor próprio. Isso é amor e isso é muito difícil às vezes de entender que esse autocuidado, esse auto-amor se confunde muito com o egoísmo, né? Com certeza. Então, eu acho que o futuro está nas escolhas. E cada escolha é igual decisão. Você quer superar o obstáculo? Superação. Separa, ação. Vai depender das suas ações, das suas escolhas. Exatamente. Esse é o caminho. Então essa seria a tua mensagem para a gente já encaminhando, né, para finalização desse episódio. A tua mensagem para que a gente possa realmente nos livrar desse aprisionamento. É o autocuidado, o autoamor. Se colocar em primeiro lugar. Se amar, se valorizar. Saber a sua verdadeira essência. E dar o passo, as escolhas daquilo que realmente você quer na vida. Não é o que o outro quer, mas sim você. Gente, isso é muito bonito de se falar, muito difícil de fazer, mas tente, vai valer a pena. Porque a pessoa que Posso você vai... corrigir? Sim. Nunca tente nada. Quando você tenta, você já enviou um comando para o seu cérebro. Mais uma vez vai tentar? Uau. Não. A partir do momento que você quer algo, eu vou fazer.
tire o tente da sua vida. Pronto. E assim a gente pode encerrar, porque agora já fechou com chave de ouro, com uma dica valiosa. Não tente, faça, decida e tome ação e faça. Até acontecer. Isso é liberdade financeira, liberdade geográfica e tudo que você deseja na sua vida. E se você quer essa liberdade financeira, por aqui por baixo tem um linkzinho que vai lhe ajudar um caminho para isso. É isso aí. Até o próximo episódio. Até. Beijo no coração.